Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse singelo canal aqui no YouTube que já alcança mais de 30 mil seguidores. A gente faz isso já há algum tempo, mas a gente foi ficando, modéstia à parte, melhor nesses vídeos e a galera foi chegando mais até nós, assistindo nossos vídeos, curtindo, fazendo perguntas. Inclusive o nosso canal é um dos que responde mais rápido. Fora uma ou outra ali que acaba passando pelo nosso marketing, mas a gente responde sempre todas as perguntas e de maneira muito rápida. Esse vídeo talvez seja um vídeo um pouco mais básico para quem já nos acompanha há mais tempo, mas talvez seja um vídeo necessário para aqueles que assistem o nosso vídeo pela primeira vez, porque fala sobre consórcios e juros. Antes de iniciar o nosso vídeo, antes de correr aqui a nossa vinheta, eu já quero deixar bem claro para que você assista esse vídeo que no consórcio não tem juros. Não há cobrança de juros no consórcio e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora sim, roda a vinheta. Pessoal, tomei aqui uma corneta do Elvio. O Elvio é esse cara que nos grava, ele já apareceu no nosso podcast. Dá um oi aí, Elvio. Esse é o Elvio. Ele me deu uma corneteada, falou: mas as perguntas que eu te mandei essa semana, quem não respondeu foi tu. Tá tudo certo, as últimas perguntas essa semana, a culpa no cartório é minha. Mas agora, depois desse vídeo, eu vou ser obrigado, vou responder. E aí eu vou estar quites com o Elvio e vou estar com vocês também. Mas, pessoal, eu gosto muito desse canal, porque esse canal é assim, a gente vai batendo um papo, não tem roteiro, não tem teleprompter, é conforme as coisas vão surgindo aqui nesta cabeça. Então por isso às vezes eu me gaguejo, às vezes por isso eu repito um pouco, então eu peço já antecipadamente esse perdão e até mesmo por essas brincadeiras aqui que não diz respeito a nada sobre o que a gente tem que passar para vocês. Mas eu acho que de certa forma agrada vocês, ficar algo um pouquinho mais próximo entre nós, quem nós somos e quem vocês são aí. Mas enfim, olha só como eu vou me enrolando ao invés de começar o assunto. Pessoal, no consórcio não tem cobrança de juros. Não é porque não tem cobrança de juros que quem tem uma administradora de consórcios, por exemplo, a HS Consórcio, inclusive nós somos top 1 da HS Consórcio aqui no Rio Grande do Sul e uma das líderes de mercado, e a HS é considerada pelo Banco Central a maior administradora independente de consórcio. Mas não é porque não há essa cobrança de juros que a administradora ela não quer lucrar. Obviamente ela quer lucrar porque ela é uma empresa, ela precisa ter lucros para pagar toda a operação, para pagar os seus funcionários, para pagar a sua estrutura. Obviamente, você sabe disso, toda empresa visa lucro. Mas esse lucro do consórcio, ele não vem através da cobrança de juros. E é por isto que a transação, a operação feita através do consórcio para sua aquisição, para a compra do seu imóvel, para a compra da sua moto, do seu carro, da sua casa na praia, do seu sítio, do seu jet ski, hoje tem consórcio para tudo quanto é coisa, é muito mais barato. A gente tem uma realidade de taxa básica de juros no Brasil muito agressiva, principalmente se nós olharmos para 2025, mas não é só em 2025 que isso acontece, isso já vem de muitos anos. Inclusive, quando a taxa básica de juros, a Selic, era baixa, por exemplo, na época da pandemia, nem é bom lembrar, mas não era por isso que os juros de um financiamento era baixo. Então, os juros de um financiamento há muitos anos aqui no Brasil, com momentos menores ou menos maiores, se é que isso existe, e momentos como agora que são muito altos, fazem com que uma operação através de um financiamento convencional seja muito caro. A gente precisa pagar 3 vezes aquele imóvel. Aqui a gente brinca que pague 3 e leve 1. Ao contrário das promoções que é pague 1, leve 2, ou pague 2 e leve 3. No financiamento a gente tem essa promoção ao contrário, a gente paga 3 para levar 1. E aí a gente entra na história do consórcio. O consórcio eles não tem juros, então o custo da operação vai ser muito mais acessível. Mas como eu disse, não é porque não tem juros que não há uma cobrança, obviamente há. E no consórcio a gente chama de taxa de administração. No consórcio, o grande custo da operação inicialmente está através da taxa de administração. E quer fazer essa comparação? Por exemplo, a gente fez algumas simulações de financiamento esta semana
que ficava entre 15% e 16% anualmente para a compra de um imóvel. Em 320 meses, 360, 420, ou seja, muito tempo. A gente está falando de 30 anos. A gente pega 15 vezes 30, a gente chega num valor Será que cortamos isso ou não? Vamos seguir. Estratosférico. Pronto, saiu. E a taxa de administração 23%, ou seja, eu consigo ver que em 2 anos de operação no financiamento eu teria uma taxa de juros de 30%. Enquanto no consórcio, 23% o tempo todo. Os 20 anos, 17 anos, 18 anos, que é mais ou menos aí o que o consórcio tem como prazo, obviamente tem menores, são 23%. Eu estou pegando uma taxa média, tá? Pode ser menor, pode ser maior, ainda que seja maior, vai ser muito diferente. Então o custo operacional de um consórcio vai ser sempre, sim, muito mais econômico quando a gente pensar na taxa de juros e na taxa de administração. Mas aí você pode se perguntar, tá, tudo bem, os juros é alto, mas eu consigo antecipar as minhas parcelas lá do final e eu tenho um desconto. E eu estou falando desconto porque a gente escuta assim aqui na ponta, lidando com os nossos clientes, que está tudo certo. E no consórcio eu não tenho, é verdade. Só que o que você está tendo não é um desconto. Você simplesmente está deixando de pagar juros por aquele tempo que não vai ter a parcela. Não é desconto. O banco não é bonzinho. Os bancos são as empresas que mais lucram. Banco do Brasil, Itaú, elas estão sempre entre as empresas com maior lucro trimestralmente e semestralmente. É só a gente acompanhar. Então não há essa bondade de desconto. Você apenas não está pagando juros por aquele momento. E você, será que terá a disciplina de pagar sempre? Talvez não. E no consórcio não vai ter esse desconto lá da frente caso eu antecipe uma parcela. Não vai ter, porque já é isto aqui. Se a gente pegar 23% e dividir pelo prazo de 200 meses ou 220, nós vamos ter uma taxa mensal de 0,1, 0,2. No anual vai ser 1,4, 1,5. Então é uma diferença enorme. Então, no consórcio não há cobrança de juros. E também não há essa relação caso tu antecipe uma parcela, porque nem tem basicamente de onde tirar, só se a empresa zerar o lucro dela e ela não vai fazer isso também. Então não se engane, no financiamento há um juros enorme a ser pago e no consórcio não. Quando você antecipa suas parcelas, o movimento é diferente, mas ele tem que ser. Mas você não pode cair nessa história que às vezes as pessoas compram de antecipar essas parcelas, que daí vai ficar mais barato, porque você teria que antecipar e muito para que esse custo operacional fosse minimamente atraente. Então, se você tem a capacidade de pensar com organização e com o mínimo de planejamento possível para esta sua aquisição, você tem que pensar no consórcio, porque você vai ter sim um custo efetivo total muito mais baixo. Ah, mas o consórcio ele não passa por nenhum reajuste? Sim, dentro do consórcio existe sim os reajustes. No consórcio de imóvel vai ser o INCC. Se a gente pegar a média histórica, a gente vai encontrar em torno de 4 a 5%. Ainda assim eu consigo ver, bom, 4% mais 1,2 ao ano, eu tenho 5,2. E aqui no financiamento, na taxa Selic atual, tem 15. Ainda assim é 3 vezes maior aqui, 3 vezes menor aqui. Ah, mas então quer dizer que a minha parcela do consórcio vai subindo e a minha do imóvel eu sei, eu já ouvi falar que a tabela lá vai diminuindo. Teoricamente, a parcela do financiamento vai diminuindo, teoricamente, porque não acontece toda hora. E a do consórcio, teoricamente, vai subindo? Sim, teoricamente isso vai acontecer. Mas você prefere agora, no seu momento atual, já iniciar com uma parcela lá em cima ou com uma lá embaixo e ela ir aumentando? Porque a gente sabe, a gente se especializa profissionalmente, a gente busca por melhores oportunidades, os nossos recebíveis eles aumentam. Quanto que você ganhava 10 anos atrás e quanto você ganha hoje? Não é mais? Ou 5 anos, ou até talvez no início do ano. E além disto, à medida que
a parcela do financiamento teoricamente baixa. Essa imagem que é importante de vocês conseguirem ver. 420, 360 meses aqui. 200, 220 aqui. Quanto elas vão, aqui vai baixando, aqui vai subindo, quando elas empatarem, o consórcio vai estar quase terminando por conta do seu prazo inicial. E o financiamento você vai ter pelo menos mais uns 10 anos pela frente. Então esse exercício aqui, ó, ele é importante, essa gangorra, porque é importante que você saiba, tem sim o reajuste, mas é um reajuste que não vai te preocupar, porque a sua vida vai melhorar. Mas, se você tem essa preocupação, faça esse exercício, porque quando elas empatam, financiamento descendo, consórcio subindo, aqui ainda tem, vai longe, e aqui, terminou. Essa minha mímica não sei se foi muito boa, mas acho que pode ter ajudado vocês. Então, para finalizar esse vídeo, consórcio não tem juros, consórcio é mais econômico, mas você tem que se planejar para conseguir colher todos esses frutos. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa o seu like aqui. Se quiser fazer alguma pergunta, pergunte aqui. Essa eu não vou deixar passar e vou responder num tempo recorde. E até logo, até o próximo vídeo.